Queridos, eu quero... a pastora falou do mês de dezembro, é um mês, né, sempre a gente pensa, planeja, fala e tudo, né? Nós temos uma programação também para esse mês, nós temos aí o culto de gratidão, e eu sempre tenho buscado estudar, ler alguma coisa, aprender sobre, para que possa acrescentar na vida dos irmãos da igreja, né? O meu olhar é sempre mais para o coletivo, né? Talvez pela formação, né? Assim, de entender o movimento coletivo, mas Deus tem me feito olhar muito para o ser humano, para dentro de mim principalmente, para entender um pouquinho mais, porque nós trabalhamos, nós queremos resultado, nós como ministros, como os pastores que estão aqui, queremos qual é o resultado que a gente quer? Transformação na vida das pessoas, a gente quer pessoas, não apenas que elas sejam salvas, não apenas que estejam na igreja, mas que haja uma transformação de vida. E no decorrer dos anos, a gente migrou por transformações, houve transformações, e a gente passou por um processo. Na minha conversão tudo era demônio, era fácil tratar as pessoas, qualquer coisa, você botava a mão na cabeça, caía, rosnava e levantava sorrindo, né? E as coisas foram mudando, foram ficando diferentes, e parece que hoje a coisa é mais emocional do que espiritual. E então, pensando nisso, e sobre as palavras que Deus tem declarado sobre nossa vida, na vida da igreja, e se você é igreja conosco, isso está sobre a tua vida também. E uma das coisas que Deus tem me feito olhar é sobre algo que pode estar impedindo a gente de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, né? Embora nós estamos sempre se arrependendo diante do Senhor, confessando nossos pecados, estamos sendo tratados, passa no encontro, passa por um processo, mas sempre parece que pode haver alguma coisa que possa estar impedindo a gente de fluir naquilo que Deus tem para nós. E por isso que eu, para esse mês de dezembro, né, este domingo próximo e o último domingo, nós vamos ter o culto de gratidão. Eu gostaria de falar desse tema que está relacionado à nossa alma, relacionado a quem nós somos. Porque existe, queridos, dominadores. Existem dominadores, aí você vai entender o que são esses dominadores. Esses dominadores não são espirituais. Eu não estou falando de demônios. Entenda que toda vez que eu falar sobre dominadores, eu não vou falar de demônios, mas você vai entender no processo. São dominadores que estão dentro de nós, que impossibilita a gente de viver plenamente aquilo que Deus tem. São coisas instaladas no nosso coração. E é possível nós vivemos debaixo de um jugo, de uma escravidão. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje, sobre esses dominadores. No próximo domingo, por onde eles entraram, como é que eles chegaram até nós. E no último domingo, como que a gente pode desfazer deles e qual é o fruto, o resultado de quando a gente se liberta de tudo aquilo que domina a nossa alma. Eu tenho certeza que você vai começar um ano com uma perspectiva diferente de você mesmo. Uma perspectiva diferente de quem você é, dos propósitos de Deus para a sua vida. Então eu quero te convidar a você propor no teu coração, como foi ensinado hoje, a você estar aqui esses 3 domingos, todos nós queremos vocês todos aqui, a semana, os 4 domingos, mas para você aprender um pouquinho mais e se conhecer melhor. Se conhecer um pouquinho mais do teu coração, por mais que você esteja talvez vivendo o melhor momento da sua vida, que você esteja muito feliz, mas nada melhor do que a gente fluir naquilo que Deus tem para nós, amém? Então existem dominadores que escravizam nossa vida. Por exemplo, nós temos na Bíblia a história do povo hebreu, que viveu no Egito por longos anos, mas por um período específico, já nos últimos anos, 40 anos, Faraó começou a impor grande peso de trabalho sobre os hebreus que viviam no Egito. Então, Faraó escravizou aquele povo. Só que é uma escravidão, quando a gente pensa de escravidão, nós brasileiros temos uma mentalidade relacionada à escravidão que nós tivemos no nosso país. A escravidão que nós tivemos no nosso país, irmão, é aquela escravidão onde que vinham, né, os imigrantes, muitas vezes a maioria, né, nós temos os negros que eram escravizados, eram aprisionados numa jaula, e se não fizesse aquilo que os senhores queriam, ele era colocado no tronco, e ali eles eram o quê? Chicoteados. Mas a escravidão que eu vou falar não é essa do tronco, porque quem tem prazer em ser castigado? Ninguém quer ser escravo.
Porque é uma escravidão onde a pessoa te bate, onde a pessoa te humilha, onde a pessoa te fere, você não quer estar debaixo desse jugo. Mas a escravidão que eu estou falando, querido, é uma escravidão que a gente se acostuma com ela. É uma escravidão que quase que você quase cria uma dependência e uma admiração por aquele que te domina. É quase que como que é aquela síndrome de Estocolmo, se não me engano, que é dentro da psicologia que fala que é quando o sequestrado se apaixona por aquele que o sequestrou. É quando aquele que te domina, ele vai estar ele te dando. Eu não sei se é pensador, eu não sei quem contou essa história, Napoleão, alguma coisa assim, que ele dá um exemplo de domínio. Que ele pega uma galinha, ele arranca todas as penas da galinha e deixa ela pelada. Mas em seguida ele joga milho para ela, alimenta. E essa galinha vai continuar ciscando ao redor dele, mostrando para as pessoas que estavam ali o que é dominar. E nós vivemos uma cultura, eu não quero entrar e falar de política, mas nós vivemos uma cultura sim, onde as pessoas recebem migalhas e são gratos pelas migalhas que recebem, achando que são totalmente dependentes daquele que deu as migalhas, que eles mesmos pagam para elas. Isso é um tipo de escravidão, e Faraó fazia isso. O povo hebreu trabalhava, e tudo que eles produziam ficava para o Faraó. E o Faraó devolvia para eles a comida e material de construção para eles viverem suas vidas. E eles se acostumaram a essa escravidão, vivendo debaixo desse jugo. Por mais que eles trabalhavam duro, mas Faraó dava a eles o sustento. Você está entendendo? Então, da mesma maneira que foi no Egito, querido, talvez no nosso coração, na nossa vida, a gente está escravizado por coisas que a gente nem sabe que a gente é escravo. E é sobre isso que nessas semanas, nesses cultos de domingo do mês de dezembro, eu quero trazer e abrir os teus olhos, porque não é sobre demônio, é sobre coisas que são instaladas no nosso coração por nós mesmos. E somente eu, somente você podemos abrir a porta para que Jesus possa entrar e fazer a restauração. Amém? E eu quero começar com Êxodo no capítulo 3, versículo 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Inclusive desses egípcios, muitos que nasceram debaixo da escravidão não sabiam que eram escravos. Muitos deles nasceram debaixo desses sistemas e não sabiam que eles eram escravos. E até eles não podiam sair daquele sistema, porque Faraó os alimentava. E eles não conseguiam imaginar uma vida fora do Egito. Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e he escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Enquanto, por 400 anos, vamos arredondar os números, aquele povo serviu o Egito. Mas nos últimos 40 anos, é que Faraó começou a explorar. É que Faraó começou a apertar a mão, e eles agora não só tinham que produzir, e Faraó não dava mais a comida, e não dava mais agora os tijolos para eles construírem suas próprias casas. Faraó diz agora: vocês vão produzir para mim, e nas horas vagas de vocês vão ter que produzir a comida, e vão ter que produzir agora o tijolo para vocês construir. Aí apertou. Aí o povo começou a clamar, e aí então fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo que está debaixo de opressão, está sofrendo. Então, muitas vezes, querido, nós estamos debaixo de uma opressão, sofrendo, só que a gente não tem força de sair debaixo desse domínio. Muitos de nós podemos estar aprisionados no Egito da mesma maneira. A palavra Egito, sabe o que significa a palavra Egito? Significa estreito, lugar apertado. Nós podemos estar aprisionados no nosso Egito, você está entendendo? Pode ter áreas ali que estão aprisionadas nesse lugar estreito e limitado, é a palavra. Limitado. O que é algo limitado, gente? Você não pode ir mais do que aquilo. Quem já viajou com carro 1.0? Que você, para fazer uma ultrapassagem na subida, você tem que fazer um planejamento muito bom, né? E às vezes você vai, daqui a pouco não dá, você perdeu a força. Você se sente o quê? Limitado. Agora não, você está com o carro lá 3.0. Não tem problema. De qualquer lugar você arranca.
Você tem força, você tem potência, você é destemido, você, né, é mão dupla, é à noite, é perigo, mas você consegue calcular porque você tem força para avançar. Agora, viver uma vida no Egito é viver uma vida limitada, que você tem medo porque você não começa, porque você não sabe se vai ter força para terminar. Então, cada pessoa tem o seu Egito na alma. E eu quero falar o que isso acontece na alma. O ser humano, segundo a palavra de Deus, é formado de corpo, alma e... Corpo diz respeito à carne, espírito diz respeito àquilo que nos conecta a Deus, e a alma diz respeito ao quê? A quem nós somos como pessoa, como indivíduo. A palavra fala sobre a alma vivente. Gênesis no capítulo 2, versículo 7. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Hoje nós temos a ceia, que é especial. E se for muito rápido, faz força para compreender. E Gênesis 2,7 diz assim: então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o quê? Fôlego de vida. O ser humano se tornou um ser vivente. Eu talvez na sua tradução esteja o quê? Alma. O que é a alma? O que é a nossa alma? É a junção do pó com o sopro de Deus. A alma, quem antigamente falava o tal da alma penada. A alma não vaga por aí, sabia? Não tem negócio de alma penada, alma vagando. Porque quando não tem corpo, não tem alma. Porque a alma é a soma daquilo que Deus formou como corpo, do boneco de barro com o sopro dele divino. E quando o corpo morre, o que acontece com a alma? Volta para Deus. Não é? Agora, no Antigo Testamento, a alma, ela é conhecida lá no hebraico, você vai entender mais no Novo Testamento, com nefesh. Nefesh, Antigo Testamento hebraico, alma. Novo Testamento, quando aparece a palavra alma, é psique. Aí você já entendeu melhor, né? Psique. Diz respeito ao nosso entendimento, ao nosso intelecto, como que a gente conecta com a vida, com as pessoas, é realmente quem nós somos. Então, eu quero falar disso, de como que esses dominadores, eles encontram lugar na nossa alma, nas nossas emoções. E como que esses dominadores, entrando na nossa alma, no nosso entendimento, ele instala limitadores. Limitadores que limitam a nossa ação. Isso não é ruim, porque nós precisamos de freios. É ou não é? Você tem um portão eletrônico na sua casa. Se você apertar o botão, o motor aciona. O que vai fazer o portão parar onde ele deve ter que parar? Um limitador, um freio. E se tiver mal regulado, ou ele não fecha, ou ele não abre. Então é importante nós termos limites e freios na nossa vida, na nossa alma. Mas se esses limites forem colocados no lugar errado, irmão, pode atrapalhar a gente de fluir naquilo que Deus tem para nós. E todos nós nascemos... Criança tem medo de alguma coisa? Criança, quando nasce, ela conhece o que é medo, gente? Não. A criança, ela nasce perfeita. Ela nasce sem limites, sem medo. E quem que vai impor para ela os limites? Ou a educação ou a vida. Não é? Depois que ela toma um susto, depois que ela se machuca com alguma coisa, ela pode entender que aquilo lá não pode, e ela mesma vai se limitando. Então nós nascemos e fomos criados seres perfeitos, sem limites, ilimitados, com poder de conquista, de desenvolvimento extraordinário. Mas no decorrer da vida, limites foram instalados na nossa vida por conta das experiências. E muitos deles são necessários, outros nem tanto. É importante quando você tem uma experiência ruim, você se guardar, você se fechar, você se proteger, isso é bom. É quando nós ferimos, você tem uma ferida aberta, o que acontece? Qual é o sistema de proteção que o corpo gera sobre essa ferida? Uma casca, é ou não é verdade? Não vira uma casca dura? Para que serve essa casca sobre a nossa ferida? Para proteger a ferida até que a pele seja o quê? Restaurada. Depois que a pele é restaurada, o que acontece com a casca? Ela solta.
E quando solta a casca da ferida, tem aquela pele novinha, até frágil, não é? Isso é bom. Na nossa alma acontece a mesma coisa. Toda vez que nós somos feridos na alma, nós nos guardamos, nós recuamos e colocamos ali uma casca sobre aquela ferida na alma para nos protegermos e para que possamos ser curados. Só que muitas vezes nós fazemos dessa casca uma prisão. Aquilo que era para ser apenas um momento, um período para sermos curados, nós deixamos aquela casca de uma forma que ela sempre vai estar lá e nos impedindo de ter sensibilidade naquele lugar que um dia a gente já foi tocado. É ou não é verdade? As cascas protegem, mas elas também aprisionam. E é aí que atuam os dominadores. Porque esses dominadores, eu vou te apresentar 7 hoje. Eles não querem que você morra. Eles querem que você continue produzindo para sustentar a ele. O faraó não queria que os egípcios morressem. Porque é igual, político não quer acabar com a pobreza, querido. Político não quer acabar com a pobreza. Por quê? Quando o povo se torna independente, não depende mais de político. É ou não é verdade? Então há uma intenção, e olha, cuidado com o teu coração, porque às vezes a gente também quer manter as pessoas dependentes da gente. Às vezes o patrão quer manter o funcionário dependente. Às vezes a gente quer manter as pessoas cativas, porque é o dia que elas entenderem que elas podem se desenvolver sem a gente, elas vão embora. E a gente quer perder elas. Não quer perder elas. Agora, como é que esses dominadores falam conosco? Você vai conhecer a voz dos dominadores hoje. Você crê nisso? Você quer saber desse assunto, gente? Você acha que é interessante e importante falarmos sobre isso? Eu acho importante. Se você não quiser, a gente vai falar de Papai Noel. E a árvore de Natal. A história da árvore de Natal, do Papai Noel. Não? Então vamos lá. Esses dominadores, que eu estou dando nome de denominadores, vou dar nome a eles daqui a pouco. São parasitas que sussurram na sua mente, de forma que são confundidos com a sua própria voz. Muitas vezes disfarçado de sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem a voz do Espírito Santo que é inconfundível. Irmão, quando o Espírito Santo fala, é inconfundível. Mas a voz desses dominadores que atua dentro de nós não são espíritos. Existem outras vozes. Do inimigos, espirituais. Eu estou falando dessas vozes que estão dentro da nossa alma. Sabe como que é a voz dela? Igual a que você fala. Sabe essa voz? Pensa agora alguma coisa. Pensa alguma coisa. Agora, pensa assim, sem falar, abre a boca. Patati e patatá, pensa. Ouviu? Patati e patatá? Sabe essa voz? Eles falam exatamente com essa voz. E na maioria das vezes, com um tom de sabedoria e sensatez. Geralmente no momento que você tem que tomar decisão, você está meio perdido, você nem buscou a Deus ainda por uma resposta, de repente vem uma sobriedade e uma voz de sabedoria dizendo, é assim. Aí você fala, é isso que eu vou fazer. E não é o Espírito Santo que está dizendo. Então esses dominadores não são forças externas. Estão instaladas dentro de nós. Falam com a sua voz, usam as suas memórias, conhecem todos os seus medos, se disfarçam de proteção, são prisões disfarçadas de abrigo. É aquele momento que a gente quer ter paz, depois de uma frustração no relacionamento, depois de uma decepção na vida, depois de qualquer frustração, você quer se recolher num lugar onde você quer ter paz por um momento. Só que você eterniza esse momento, e aquilo que era para ser só um refrigério, se torna uma prisão. Então, Deus ele quer trazer libertação em nós mesmos, para que a gente possa viver a plenitude de todas as promessas que Deus tem para nós, amém? E eu vou rapidamente falar para você os 7 deles. O primeiro dominador, que pode estar instalado dentro da sua alma, que pode estar afetando a sua vida, que pode estar limitando as suas conquistas, limitando quem você pensa a respeito de você mesmo. Primeiro é adiador.
primeiro dominador chama-se adiador. Age usando o domínio da procrastinação. Todo mundo sabe o que é procrastinação? O adiador é aquele que vai influenciar a nossa vontade, o nosso entendimento, para não produzir, para não ser ágil. Sempre vai nos levar a procrastinar. E ele fala assim no seu ouvido, ó, com a sua voz: amanhã eu começo. Não estou preparado. Quando eu tiver mais dinheiro, eu faço. Você já ouviu na tua mente vozes como essa? E eu volto a dizer, um bebê não aprende a andar estudando. Você já viu um bebê fazendo curso de como andar em 3 vídeos? Hã? Um bebê não aprende andando, não aprende a andar estudando. Ele apenas se levanta e vai. Ele começa engatinhando, ele começa apalpando, segurando nas coisas, baseado apenas naquilo que ele quer fazer, talvez naquilo que ele está vendo nas pessoas que estão de pé. Apenas vai. Sabe que pode estar vendo procrastinação na tua vida. A pastora testemunhou aqui sobre estudar, né? Ah, não estou preparado. Ah, não, depois eu faço. E havia um tempo que a gente falava assim, terminei ensino médio, eu vou dar uma respirada, depois eu faço faculdade. Já faz 20 anos e você não fez sua faculdade ainda. Né? A gente pensava, não, depois eu faço. Não, não, não. Isso é esse adiador que está na nossa alma dizendo, agora não, depois. Prontidão. Prontidão. O que é prontidão? Estar pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Estou de prontidão. Então, estar pronto, irmão, não é um requisito para realizar nada, sabia disso? Porque ninguém fica pronto para começar. Você começa e no processo você fica pronto. Tem algo para começar na sua vida? Moisés, ele era assim, ele não achava que ele estava pronto. Falou, Deus, eu não sei falar, Senhor, aquilo, ele deu um monte de desculpas. Mas sabe qual foi a palavra de Deus para ele em Êxodo 33:14? Eu te acompanharei e te darei descanso, ou eu estarei com você. Sabe nisso que você arde no teu coração para você realizar, e você sempre acha que não está pronto? O Senhor diz para você, eu estarei com você, eu te acompanharei e te darei descanso. E tem algo que eu queria te incentivar dizendo. A ação gera competência. Competência gera confiança. E confiança gera mais ação. Por isso que você vai pagar uma fortuna para ir em palestra motivacional, para ouvir pessoas dizendo que faliram 7, 8, 15 vezes e hoje estão milionários. E você não tentou nenhuma vez porque você está com medo. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes, né, Wes? Nós conversávamos que ele queria ir para Jocum, queria fazer missão, anos conversando, que estava no coração, mas tinha responsabilidade, tinha o trabalho, tinha tudo aquilo lá, e aí a gente se esconde atrás da responsabilidade. Até que um dia ele rompeu com o adiador e foi. Se arrependeu? Está arrependido? Não, mudou. Né, Stephanie, está arrependida? Quanto tempo adiou, né, Stephanie? Ali, né, tal, pensando, e foi, rompeu e venceu, e alcançou, e agora você tem certeza que, seja no Wesley, seja na Stephanie, agora a possibilidade de viver coisas impossíveis agora aumentaram. Porque quanto mais você rompe, mais você percebe que é possível, amém? Então o primeiro dominador é o adiador, o segundo é o paralisador. O paralisador, ele domina através do medo e da ansiedade. E ele fala assim, com a tua voz, e se der errado? E se você fracassar? Todo mundo vai te julgar. Fica quietinho aí. Aí a gente fica naquele estagnado, paralisado, não vai. E o paralisador, ele
não te impede de agir, ele te impede de existir. A gente se torna uma pessoa sem propósito na terra. É uma pessoa, irmão, você já viu a expressão que a palavra diz sobre pregadores do evangelho, que diz que homens que a terra não era digna delas? Já ouviu isso? Imagina, querido, tem pessoas na terra que a terra não é digna delas. E tem pessoas na terra, irmão, que sem elas na terra nada muda na vida de ninguém. Nem daqueles que convivem ao seu redor, porque a vida dela é insignificante em realização. Ela existe, mas ela não move, não se move. Ela não faz diferença na vida. E o paralisador, ele limita a gente. E pior do que tentar e falhar, é a gente viver com aquele eterno pensamento: e se? E se? Você lembra quando você teve aquela oportunidade e você ficou paralisado e não foi? E até hoje você fala assim: e se? E se eu tivesse ido naquela viagem? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse dito sim? Né? Então muitas vezes essa voz na nossa mente começa a dominar. E vou dizer uma coisa para você: se falhar, você vai aprender com isso, não é? Se falhar, você vai se levantar e vai fazer de novo, agora melhor, e não vai parar nunca. Quantas vezes uma criança cai tentando aprender? Muitas vezes ela se machuca. Quantas vezes um jogador, uma criança aprendendo a jogar futebol, ela tropeça, ela erra o gol, mas ela vai insistir, porque ela é apaixonada por aquilo, até fazer aquilo muito bem. E assim somos nós em qualquer área da nossa vida. Davi disse assim: o Senhor é a minha luz. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor, terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Se Deus é o teu refúgio, nós não temos medo de nada. Amém? Não tenha medo. Então o paralisador, ele impede a gente de viver. E ter coragem, irmão, não é ausência de medo. Ter coragem é vencer o medo. Ter coragem, porque a pessoa que não tem medo já está morta. Porque uma pessoa sem medo, ela é irresponsável. A pessoa que tem medo e vence o medo, irmão, ela é ousada. Amém? Então a pessoa que tem medo, que a pessoa que é destemida, vamos assim dizer, não tem medo, ela se torna irresponsável. Você já viu essas pessoas que gostam de adrenalina, aventura? Tem uns caras que inventam as modas, irmão. Pular de avião sem paraquedas, você já viu isso? Aí pula dois, um sem paraquedas, o outro com paraquedas segurando. Ele está tão confiante, ele é tão destemido que ele coloca a vida dele em risco. Isso é perigoso. Mas quem tem medo e é ousado, avança apesar do medo, se torna alguém ousado e bem-sucedido. Amém? Terceiro dominador, desorientador. Esse domina sobre o labirinto sem saída. Qual é a voz que nós produzimos e é confundida com a nossa própria voz? Qual é o propósito disso? Você está perdido. Não existe caminho certo. Para que tentar se você não sabe para onde vai? O desorientador, ele não te tira do caminho, ele te convence que não tem caminho. Porque aquele que acredita que existe um caminho nunca vai parar de procurar, nunca vai parar de tentar. Mas aquele que acredita que não tem saída, ele senta e ele é dominado facilmente. E o desorientador, ele não quer te tirar o caminho, não quer que você tirar o seu caminho. Ele quer te convencer que não existe. Não há situação nessa vida que não tenha solução.
A pior delas é a morte. E até a morte já foi vencida. Então eu quero dizer para você, qual é o seu medo, que está paralisando você? E como que você vai descobrir o seu propósito se você não se movimentar? E eu vou ler essa frase para você. Propósito, quem está procurando o seu propósito? A gente acha, irmão, que propósito a gente vai acordar e Deus vai falar, seu propósito é esse. A gente acha que através da meditação, Deus vai revelar, é isso. Propósito não é um destino que você descobre, mas um caminho que você cria. Cada passo que você dá é o seu propósito para hoje. Abraão recebeu uma palavra. Gênesis 12, versículo 1. Quem lembra? O que ele fala? O que Deus fala para ele? Sai da tua casa e vai para o lugar onde eu... Essa palavra sai, no original, ela tem duas palavras. Ela tem o significado de vai, mas o significado dela é vai para ti mesmo. É como se Deus tivesse falado assim, vai para dentro de você. É como se Deus estivesse falando para Abraão assim, ó, na medida que você começar a caminhar, você vai se conhecer e vai se descobrir. O envio de Deus para Abraão não era só sobre um lugar, era sobre o propósito, quem ele era. E às vezes, querido, é a gente experimentando e a gente caminhando que a gente vai se conhecer. Muitas vezes a gente vive situações que a gente fala assim, eu não nasci para isso. A gente vive uma vida desconfortável, mas conveniente. Eu não gosto do trabalho, mas pelo menos paga bem. E você vive uma vida incomodada, achando ou tendo a plena certeza que não é esse o lugar que você queria estar, mas você está ali porque você é bem remunerado, não tem outra opção. Mas também você tem medo de tentar outra coisa e não dá certo. Aí você vive um ciclo de frustração dominado por conta da necessidade. Mas o Senhor está falando assim, olha, vai para ti mesmo. Na medida que você se lança, você se descobre, você se conhece e você vai viver então o seu propósito. Tem gente que está esperando sentado Deus revelar o propósito. Não, Ele não vai revelar. Começa a andar que o propósito vai acontecer todo dia. O meu propósito de hoje é estar aqui ministrando essa palavra. Meu propósito amanhã, irmão, de repente está produzindo, gerando para sustentar a minha casa. Meu propósito de depois da manhã, e tudo isso faz parte de um grande propósito que Deus tem para nós. Mas o desorientador quer deixar a gente incomodado. São dominadores. Não querem nos matar. Querem que a gente se conforme com a nossa realidade. Que a gente produza para que eles possam consumir. O quarto é o devorador. Aí você já pensou nos gafanhotos, né? Não, esse é outro devorador. Esse não é demônio, não. Esse devorador está instalado dentro da tua alma. Domina sobre relacionamentos. Principalmente sobre relacionamentos tóxicos. É o devorador, aquele que suga tudo que você é. E ele fala assim no teu ouvido, com a tua voz: sem essa pessoa você não é nada. Você tem que se dar mais pelos outros. Se você abrir mão, você vai se machucar muito. E a gente começa a achar que a gente é dependente de pessoas. A gente começa a achar que a gente precisa de pessoas. E é bom ter pessoas, nós somos criados para relacionamentos. Mas existe um limite. Porque esse dominador não quer que você ame. Ele quer que você desapareça no outro e deixe de existir. Existem pessoas, irmãos, que já não vivem mais para elas. Ela vive para os outros. Hoje é muito comum homens surtarem, mulheres surtarem. Porque o cara, ele se deu tanto, e não estou dizendo que é errado não, porque o homem tem que ser homem, tem que morrer para sustentar, para manter a sua família, amém? Mas ele chega num ponto que ele acha que eu não existo mais, eu vivo só pelos outros. Ou aquela mãe que se deu tanto para o filho, que se deu tanto para o marido, que ela não consegue se identificar, ela não sabe mais quem ela é no mundo. Porque ela se deu tanto pelos outros que ela não sabe mais quem ela é, ela deixou de existir. É no ministério que você fez tanto, cuidou tanto, deu tanto, e daqui a pouco você não sabe quem mais você é, porque você deixou de existir por conta dos outros. Mas se você der tudo que você tem,
que você vai dar agora? Tem que dar tudo de si, sim, naquele momento, né? Mas tem hora que você precisa parar e se reconhecer e entender que você é alguém. Você é uma alma vivente, com propósito, e você é amado e amada no Senhor. Lá em Levítico 19, 18, o Senhor diz o quê? Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Como é que eu devo amar os outros? Aqui tem a ver com relacionamento conjugal e tem a ver com amizade, com tudo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando você vê alguém que maltrata alguém, é porque ela não ama a si mesma. Quando vê alguém que ela gasta a sua vida servindo, mas ela não tem amor próprio, porque já acabou. Agora, não é mais do que a si mesmo, e sim como a si mesmo. Não ame o próximo mais do que a si mesmo, mas ame o próximo como a si mesmo. Não ter amor próprio, querido, é como alguém que se prostitui. Alguém que se vende não tem amor próprio, porque ela já colocou um preço na sua alma. Mas nós não temos preço, amém? Nós temos valor. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu quero dizer para você que esse dominador, o devorador, ele suga nessa energia. E a gente não tem força mais para sair. Eu não estou falando que você tem que se divorciar se isso acontece no seu casamento. Eu tenho que me divorciar porque é um relacionamento tóxico, eu não consigo mais me enxergar porque agora eu só vivo para o outro. Não. É hora de você olhar para dentro de você e entender que Deus tem um plano também na tua vida. Entender que Deus também te chamou para grandes coisas. Entender o valor que você tem nessa casa, nessa família, nesse ministério, nessa empresa e tudo isso. Tão ruim como fazer mal ao outro, querido, é fazer mal a si mesmo. Olha só o que leva uma pessoa que está passando por um processo difícil de depressão. Ela não fere ninguém, ela fere quem? A si mesmo. Porque uma pessoa que está ali, infelizmente, né, no processo de depressão, ela não pensa em fazer nada de ruim com ninguém. O amor próprio acabou, que ela entende que ela também não deve existir mais. E eu declaro no nome de Jesus que esse devorador vai ser tirado, arrancado da sua vida. E você vai poder fluir naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você crê nisso? Não sei se você ainda lembra dos nomes, mas eu vou para o quinto aqui para a gente avançar. O consumidor. O consumidor, ele domina através da escassez. Quando eu falo escassez, você já imagina a pobreza. Não. Escassez aqui não é pobreza. O consumidor, ele fala assim no nosso ouvido com a nossa voz. Você não tem dinheiro suficiente. Sempre vai faltar. Você não merece abundância. É aquela pessoa que não necessariamente ela não tem dinheiro, mas ela tem sempre a mentalidade de que vai faltar. É a pessoa, vamos falar aqui, ela não devolve o dízimo porque esse mês está apertado. Eu falo assim, eu vou guardar esse dinheiro porque vai que falte. E é essa a mentalidade. Não é a pessoa que está passando necessidade, mas ela tem medo de passar necessidade. A pobreza não é por falta de dinheiro, mas por mentalidade. Isso, no caso extremo, é gente que tem recurso, tem muita grana, mas não consegue desfrutar daquilo que tem. É gente que tem recurso, mas não consegue desfrutar, não consegue abençoar a família. Não consegue desfrutar disso da vida. E não é pecado ter dinheiro. Você concorda comigo? Abraão era rico, José se tornou rico. Jesus, ele era um homem muito bem abastado e suprido em tudo aquilo que ele precisava no seu ministério. Então, riqueza não é pecado. O dinheiro não corrompe e o dinheiro não purifica, mas o dinheiro potencializa quem nós somos. Você já viu aquela frase? Conhece alguém? Você quer conhecer? O que você faz? Dá dinheiro para ela. Porque o dinheiro não corrompe ninguém.
Não deveria. Mas o dinheiro também não purifica ninguém. Não deveria. Mas potencializa quem nós somos. Então, quando a pessoa está ali limitado, naquele momento limitado, beleza. Mas a pessoa começa aqui, ó, ganhar dinheiro, começa a se manifestar snob, né? Começa a se manifestar orgulhoso, altivo. Então, o dinheiro só multiplica, só potencializa aquilo que nós somos. Então, a escassez, esse dominador, ele é aquele que nos induz a acumular. Sabe a ordem de Deus para o povo no deserto? Sobre o maná? Todas as manhãs a provisão estará lá. Você colhe o que você precisa para o dia e não guarde. Porque no outro dia haverá provisão de novo. Mas tinha aqueles que guardavam porque achavam que amanhã de repente poderia não ter. Então aquilo apodrecia. Por isso que tem pessoas, irmão, que não conseguem romper financeiramente, porque ela começa a prosperar, ela se torna mesquinha. Sabe qual o maior medo do rico? Qual que é o medo do rico? Ficar pobre. Qual que é o medo do pobre? O pobre, mas... Irmão, o pobre vai comprar carro sem ter nome, compra no sogro, ele não vai para onde mais? Ele é tão destemido que se torna irresponsável, não é? Depois que descobriram que se você ficar devendo, depois de 5 anos caduca a dívida, mas o que é um nome, né? Se na glória eu receberei um novo nome. Aham. Porque se eu vou receber um novo nome, puxar no SPC lá, não. Ednei, não. Meu nome é Querubim. Não. Não é assim que funciona, não. Então, o rico ele tem medo de ser pobre. Então o que ele faz? Ele produz mais. E às vezes ele não olha o poder que Deus colocou na mão dele. Com aquilo que ele tem, ele poderia abençoar muita. O que Deus falou para Abraão? Se tu uma, e eu te abençoarei. Né? E abençoarei quem te? Se tu uma, benção. Se você é próspero e você não é uma bênção na vida de ninguém, querido, você é um miserável. Como se diz por aí, tudo que você tem é dinheiro. Se eu creio que tudo que eu tenho conquistado é fruto apenas do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação, você não confia que a provisão de Deus virá. Então, o consumidor é isso. É esse pensamento. Olha, pode ser que amanhã não tenha. Você não tem o suficiente. Né? Agora, irmão, quem vive da provisão de Deus sempre crê que Deus é o provedor de todas as coisas, amém? Então quem guarda o maná por ganância apodrece, mas quem confia em Deus sempre terá. Quem vive na escassez não é o que não tem, mas o que acumula com medo de faltar. Em nome de Jesus, que você tenha em abundância, mas nunca tenha medo de que vai faltar, porque Deus é o nosso provedor. E tudo aquilo que transbordar, porque é a palavra que ele fala, como que vai ser a medida? Sacudida, recalcada e abundante, transbordante. Então é bênção, recebe isso para a tua vida. Só que quanto mais transbordar, mais vida será abençoada. Porque tudo que transborda, irmão, apodrece. Mas aquilo que transborda e é entregue para quem precisa, irmão, isso aí vai virar semente. Amém? O sexto é o acusador. O acusador, ele domina na alma da pessoa através da culpa. E aí nós produzimos vozes, nosso entendimento assim: a culpa é sua, você não merece, devia ter vergonha, você estragou tudo e vai fazer de novo. São vozes de culpa, irmão, que
que paralisa a gente, porque o acusador ele fica apontando. Ele te aprisiona nos erros do passado e naquilo que aconteceu antigamente. Você não consegue se perdoar. Tem gente, irmão, que vive paralisado por conta de coisas que ele fez anos lá atrás, mas ainda não consegue se perdoar. E já é crente, nós estamos falando só crente aqui, amém? O que diz 1 João 1,9? O que João diz? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que carrega a culpa sobre a sua vida é porque ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. E eu posso dizer sem errar. Eu posso até ir além e você vai ficar até chateado comigo. Você não é crente. Porque aquele que reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, sabe os benefícios da morte dele na cruz, que trouxe sobre nós o quê? Perdão. Ah, mas eu errei, eu também, eu não mereço, eu também não. Mas ele mesmo assim se deu por nós. E uma vez que nós reconhecemos o nosso erro, nós conhecemos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. E não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Logo, não existe acusador na nossa vida. Agora, a pessoa que não tem prática de confessar pecado, ela carrega o jugo da acusação. Ela se sente culpada o tempo todo. Quando nós aceitamos o perdão, nós dizemos, eu errei. Existe arrependimento, existe mudança de atitude. Mas quando nós carregamos a culpa, nosso pensamento é, eu sou o erro. Você entende a diferença? Quando você entende o que é perdão, você diz, eu errei. Eu me arrependo, eu reconheço e vou fazer diferente. Mas quem carrega a culpa diz o quê? Eu sou o erro. Eu sou o erro. Por isso que existem casos, principalmente de abuso. De abuso. Que a vítima, ela se sente culpada por ser abusada. Vai entender. Onde que acontece esse processo? Né, Dai? Na onde? Psique. O que é psique? Alma. E na alma, o Senhor, ele não pode. Porque tem que ser uma decisão minha, uma decisão sua. Porque se é o demônio que está lá, é você. Você fala, reda daqui, ó, Satanás. Ele vai, ó, fugir. Por quê? Pelo poder do nome de Jesus. Agora a alma, ela acumula culpa. Ela carrega culpa, ela começa a achar que ela não é merecedora, que ela é um erro, que tudo que acontece é culpa dela, porque deu errado é culpa dela, o meu time perdeu é culpa minha, porque eu não fui com a minha cueca da sorte, é culpa minha. Ela começa a estar, tudo é dela. Tem dia que, você já ouviu a expressão assim? Quem já teve um dia péssimo e pensou assim, hoje eu não deveria ter levantado Ué, então foi tudo culpa sua? Não. Você tem que levantar todo dia e ir para a luta. Lutar todo dia. E vencer. E tem dia que a gente não vence, mas no outro dia a gente levanta para vencer de novo. E a gente insistir. Amém? E o último. Enganador. Eu sei que parece meio genérico, mas existe uma diferença. Esse também é terrível. O enganador, ele domina através de máscaras. Domina através de máscaras. E a voz que nós produzimos no nosso entendimento é: ninguém gosta de você, do verdadeiro você. Ninguém gosta do verdadeiro você. Essa voz também diz, continue fingindo. Essa voz diz, é perigoso ser autêntico. E essa voz diz, mantenha a sua máscara. A pessoa, ela precisa se montar para ser aceita.
A pessoa que ela é multiforme, de uma forma negativa. Ela vai colocando várias máscaras, ela vê qual que se encaixa melhor, qual é mais aceita, então ela assume aquele personagem e deixa de ser quem realmente ela é. Quem usa, isso aqui é um alerta para todos nós. Quem usa máscara não é amado de verdade, pois a conexão que tem com as pessoas é com a máscara e não com quem ela é de verdade. Por isso que tem muito casamento falido. Porque a pessoa ela quer ser alguém que ela não é no processo de se conhecer, e quando se casa ela quer se revelar como realmente ela assusta, né? Eu não estou falando de maquiagem não, viu? E eu ouvi uma vez um pastor assim, se você estiver namorando, faz o seguinte, chega na casa dela sem avisar, no horário que ela não está produzida maquiada, para você ver se dá para encarar o dragão. Se der para encarar do jeito natural, vai para cima. Mas eu não estou falando de maquiagem, estou falando de personalidade, estou falando de caráter, não é? Uma vida sincera, uma vida sincera. Porque quem usa máscara, gente, fica seguro, ao mesmo tempo vazio. Quem usa máscara é aceito, mas não é amado. Você viu pessoas que precisam tomar um goró para... Pessoas que precisam tomar uma bebida para... Parece que muda a pessoa. Parece aquele filme Máscara. Quem já ouviu o filme? Que é antigo, né? Usei lá, Máscara. Põe lá, vira o bonzão. Aquele, né? Todo time, de repente, vira todo extravagante, amarelo e verde, sorrisão, os dentão grandão, né? E às vezes a gente é assim. A gente se manifesta como nós não somos. E a gente consegue usar essa máscara por muito tempo, mas o Senhor está nos chamando para viver a verdade, amém? E eu estava lendo alguma coisa sobre a palavra verdade. A palavra verdade no hebraico, ela é composta por 3 letras do alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto, exatamente a letra do meio do alfabeto e exatamente a última letra do alfabeto. E essas 3 letras se formam a palavra verdade. A primeira letra, a letra do meio e a letra a última letra. Sabe o que significa? Que a verdade ela tem início, meio e fim. Por isso que quando lá em Apocalipse fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Quando fala, eu sou a verdade, ele está dizendo a mesma coisa. Irmão, nós temos que ser verdadeiros e se manifestar como realmente nós somos. Isso fala sobre autenticidade. Imagina José. Quem já leu a história de José do Egito? José do Egito, ele foi verdadeiro, até demais. Tudo que vinha para ele transmitia exatamente. Ele teve um sonho e foi falar para os irmãos, olha, eu vi vocês se prostrando diante de mim. Olha, eu vi as luas se prostrando, eu era o sol. A sinceridade e a autenticidade de José levou ele a maus lençóis. Mas foi a sua autenticidade que tirou ele da prisão. Porque dentro da prisão, enquanto todo mundo não sabia o que dizer, lá ele revelou o sonho do faraó e falou a verdade. E foi a verdade que tirou ele da prisão. Eu vou falar para você, é a verdade que vai tirar você da prisão. Seja você mesmo. E aí, resumindo, pegando todos esses dominadores que eu nominei aqui, eles dizem sempre a mesma coisa, sussurrando no nosso ouvido: você não é suficiente. E se você entrar com essa mentalidade nesse ano, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu. As mesmas limitações, os mesmos medos, as mesmas frustrações. Por quê? Porque a nossa alma vai estar limitada por dominadores que não permitem que a gente avance. Mas no nome de Jesus, eu creio nas promessas que Deus tem derramado, falado sobre nós. Mas eu acredito que promessa não se realiza sozinho, você caminha na promessa. A promessa tem que se movimentar, o propósito você tem que se levantar. Deus prometeu algo para Abraão, mas você vai para ti mesmo. Ou seja, no caminho você vai se conhecer. No caminho você vai entender quem eu sou, no caminho você vai entender quem você é, no caminho você encontrará o seu propósito. É caminhando que o propósito se revela a nós.
E a pergunta é: se eu não nasci assim, quando foi que eu permiti que esses dominadores entrassem na minha vida? Qual é o momento em que, ao proteger de algo ou alguém, transformei proteção em prisão e o escudo em cela? Eu quero que a gente encerra, que você tenha essa pergunta na tua mente. Em que momento eu me tornei tão frouxo? Em que momento eu me tornei tão covarde? Em que momento eu me tornei tão limitado? Em que momento eu me tornei, sendo que Deus me fez perfeito? Ele me fez a sua imagem, Ele me fez a sua semelhança. Ele disse que quando Ele criou, Ele disse que era bom, que o Senhor, desde quando Ele me formou do ventre, Ele tem um propósito, Ele me chamou para grandes coisas. Em que momento que eu deixei de acreditar que Deus é Deus? Em que momento que eu deixei de acreditar que a provisão de Deus era limitada? Em que momento que isso aconteceu? Em que momento que esses dominadores entraram na tua alma? Isso nós vamos ouvir domingo que vem. Quais foram as portas que permitiram que esses dominadores entrassem, se instalassem esses limites, esses freios na tua alma, impedindo de você viver a plenitude daquilo que Deus tem? Mas para hoje eu quero responder uma outra pergunta. É possível sair de uma prisão que nos limita? Sim ou não? O que você acha? Então, para isso eu quero ler de novo Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. Eu quero deixar uma esperança no teu coração nessa noite. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Segura um pouquinho aqui esse texto. E eu quero resumir essa palavra dizendo para você: o Senhor viu o seu sofrimento. O Senhor olhou dentro da tua alma, Ele viu a opressão, Ele viu o Egito dentro de você, que é aquele lugar estreito, aquele lugar limitado. E Ele fala assim: eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Por conta do quê? Dessa angústia, por conta desse peso. E Deus diz assim ainda: pois me preocupo com o sofrimento de vocês. E nós então lemos no versículo 8 o seguinte, e essa palavra que eu quero concluir: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. O Senhor tem visto a aflição do teu coração, e o Senhor decide descer e romper com os limitadores, para que você possa sair dessa terra, que é terra do Egito, e para uma terra que mana leite e mel, para uma terra que produz, para uma terra próspera, para um lugar onde você vai entender: agora sim eu sei quem eu sou, agora sim eu estou aprendendo, agora sim estou avançando, agora sim eu estou me enxergando, agora as coisas fazem sentido, agora sim. Querido, porque o ano que nos espera será um ano decisivo na nossa vida. Eu quero avançar, e não quero ser irresponsável, mas eu quero ser ousado. Então eu quero que todos os limitadores sejam tirados da minha vida. E se você pensa assim como eu, nós vamos juntos nessa jornada. E Êxodo capítulo 14, versículo 13, o último texto, nós oramos. Moisés disse assim ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que vocês veem. Sabe o que significa essa palavra? Moisés está encorajando o povo. Eu creio que essa palavra é para encorajar nosso coração, dizendo o seguinte: não tenha medo. Segunda, fica firme. Terceiro, irmão, quando a gente tem medo, o que a gente faz? Não é assim? Quem já passou susto, o que você faz? Pega alguém atravessando na rua e fala: só o carro, o que a pessoa vai fazer? Como se ela pudesse parar o carro. Então vou ler de novo. Não tenha medo, fique firme e fique de olhos, vejam o livramento. Você quer ver livramento? Então você vai ter que ficar de olho aberto. Não tenha medo, fica firme e... como é que foi o livramento de Deus
Foi agradável de ver? Foi agradável ver as pragas? Foi agradável ver o choro das mães que perderam? Não é agradável quando Deus se move. A gente simplesmente quer dormir e acordar e está tudo bem. Mas Deus está falando, fica de pé, abre os teus olhos para que você veja o que Deus vai fazer. Porque você nunca mais verá os egípcios dominando sobre você. Essas limitações serão arrancadas. Sabe quando alguém quebra a perna, e aí chega lá e o médico dá um... Como é que é o nome daquele torquete, o nome daquele negócio? Torce um pano e fala assim, morde. Por quê? Ai! Então Deus ele vai trazer cura, mas não vai ser fácil. Ah, eu quero prosperar, mas vai chegar tanto serviço para você que você não vai dar conta. Mas você não pode reclamar. Porque vai ter que trabalhar. Vai ter que fazer. Ah, mas você não pediu? Ah, eu queria acordar e o dinheiro está na conta. Aí, misericórdia, né? Hã? Ah, eu quero servir ao Senhor. Irmão, você não vai ter tempo para você dormir. Vai bater gente na tua porta e você me ajuda? Me aconselha? Me dá R$1. Você pode fazer alguma coisa por mim? Você quer sossego? Não sirva ao Senhor. É ou não é? Porque Deus ele vai tirar os limites. Ele vai tirar os limites. As coisas vão começar a fluir. A demanda vai aumentar. Porque vai tirar os limites. Eu creio que Deus vai fazer. Você crê?